3 pessoas que estão prisioneiras, humanamente falando. Mas eu disse para eles: se vocês fizerem do Senhor o refúgio de vocês, vocês vão ser uns presos livres. Porque tem muitas pessoas livres, mas andam presas. Então não se prenda a nada, se desprenda, levante-se. Vamos dizer para ele: Senhor, eu te amo. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha torre alta. Então eu sempre estou nos altos. Por mais que o ser humano possa pensar que eu estou por baixo, não. Mas eu sempre estou no alto. Porque em Ti eu refugio e no Senhor eu encontro a força suficiente para prosseguir e cumprir o Seu chamado. Feche os seus olhos, oremos. Pai, nós queremos declarar que nós Te amamos. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso refúgio. Nós queremos declarar que no Senhor nós encontramos segurança e que o Senhor é a nossa torre alta, que o Senhor nos faz alçar grandes voos. No Senhor não há limitações, o Senhor é ilimitável. Por isso, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, aqui estamos nós como igreja do Senhor, para declarar que o Senhor é a nossa força, para declarar que nós Te amamos, para suplicar que o Senhor continue conosco, nos alimentando, nos fortalecendo, nos guardando e nos levando a andar a cada dia mais na Tua presença, em nome de Jesus. Então tenha liberdade em nosso meio para fazer-nos verdadeiramente livres para Te adorar, para Te bendizer e para declarar o nosso amor para o Senhor por intermédio de louvores e adoração em nome de Jesus. Amém. Se renda ao Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Queremos declarar isso, que o Senhor cresça. Aleluia.
diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, não diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Glórias ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, no silêncio tu está. Eu te busco toda hora, espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero. A voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alto eu vou, para o alto eu vou. A coroa lutando, nada pode me impedir. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Celebre ao Senhor. Te queremos, Pai. Queremos ouvir tua voz. Queremos mais de ti. Mais e mais de ti. Queremos te ver. Queremos olhar a tua face. Desejamos, ansiamos isso, Senhor. Aleluia. Prosseguindo, vamos novamente. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Vamos mais uma vez, prosseguindo. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando. Nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja, Senhor, te quero.
mesmo pressionados, mesmo perplexos, mesmo perseguidos, mesmo abatidos, continuaremos. Aleluia. Não desanimaremos, não nos desesperamos. Aleluia. E não seremos destruídos, porque Ele está conosco. Aleluia. Aleluia. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Por quê? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, estamos de pé. Por quê? Por quê? Não caminhamos pelo que vemos, pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos, é o que nós cremos. Nação Santa, nação Santa, somos a igreja, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, e a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Fé não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos, é o que nós cremos. Nação Santa, nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, vivemos por fé, estamos de pé, estamos de pé. Vamos com palmas bem bonito pro Senhor. Aleluia. E a
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Quem pode parar a igreja do Senhor? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, ninguém pode nos parar. Ninguém pode parar a igreja do Cristo vivo. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia. Obrigado, Senhor. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. Ninguém pode te parar. Em Cristo sempre venceremos. Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, amigo, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, e eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor.
seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ele é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Ele é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, e eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, e eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, e eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Pode se sentar. Aleluia. Pode se sentar, pode tomar o seu assento. Pastor Márcio, tem uma palavra de oferta? Viu o senhor folheando a escritura? Pode vir. Ele é fiel em todo tempo. E que bom que vocês romperam hoje. Aleluia, romperam, né? E não é fácil, né? Como sempre dizemos, né? Quem disse que seria fácil? Continuem assim, rompam no Senhor e desfrute, eu creio, do melhor dele para as suas vidas. Glória a Deus. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue fluindo nos vossos corações nesta manhã, pela qual o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade, mais um dia. A graça do Senhor tem nos alcançado e as mãos do Senhor continua estendida pela sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Como palavra de dízimo e oferta, Provérbios 3:9, todos possam abrir as suas Bíblias e meditar juntamente comigo nesta manhã, e que você possa estar com seu coração totalmente aberto para que o Senhor possa ter a liberdade de agir na sua vida em todas as áreas. Amém? Provérbios 3:9. Irmão, peço perdão para a igreja, é Provérbios, né? 9:3.
3:9, né? 3:9. É Provérbios 3:9. É 3:9 mesmo. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-a sempre bem gravada no teu coração. Quando nós, como diz a palavra, gravamos a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, nós sempre temos que lembrar da lealdade com o Senhor, seguindo o exemplo do rei Davi, o qual diz a palavra que o homem segundo o coração de Deus, ele era tão fiel a Deus, tão leal ao Senhor em tudo aquilo que ele fazia, que o desejo que estava no coração dele era de construir o templo para a morada do Senhor. E como nós já conhecemos essa história da prontificação e da prontidão do rei Davi, da lealdade que ele tinha com o Senhor e da fidelidade que ele tinha com o Senhor, numa grande demonstração de amor ao Deus Todo-Poderoso. E quando diz aqui, não abandones a lealdade e a fidelidade, guarda sempre gravada no seu coração. E é aonde nós temos que pegar como exemplo, de ser leal ao Senhor, de ser fiel ao Senhor em tudo aquilo que nós somos fazer. Por que é que Davi sempre era vitorioso? Porque ele sempre colocava o Senhor em primeiro lugar. E o que isso tem a ver com as finanças? E aí, se você for ver a história dele, quando ele se prontificou, ele sendo um rei, um líder, ele deu-se primeiramente como exemplo. Juntou de todos os seus bens particulares que ele tinha adquirido e ofertou na casa do Senhor, para demonstrar que ele era fiel e que ele era leal ao Senhor. Então, que nós possamos seguir este mesmo exemplo todas as vezes que nós estivermos reunidos como igreja do Senhor, para sermos leal a Deus e ser fiel ao Senhor, porque diz a palavra que a chuva que Deus manda é para regar a terra, para que ela possa produzir e nos dar o nosso pão cotidiano. Então, como Deus ele é fiel em todo o tempo, como acabou de ser cantado este hino, fiel e bondoso a todo o tempo, nós temos que também que retribuir, porque é dele que vem o nosso sustento. Amém? Então você tem a liberdade no Senhor nesta manhã para ser fiel e leal à obra do Senhor. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Bondoso Deus, Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de nós sermos fiel a Ti, Senhor, de cumprirmos, ó Pai querido, a Tua palavra, de sermos fiel e leal ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai querido, aqueles que vieram aqui nesta manhã, Senhor, contribuir com a obra do Senhor, ó Pai, nesta parte financeira. E como está escrito, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor abre as comportas dos céus e derrama bênção sem medida e recalcada sobre a vida de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as janelas dos céus estejam abertas na vida de cada um aqui, Senhor, nesta manhã. Retribua grandemente, Senhor,
em bênçãos e sem medida, recalcada, não deixando faltar, meu Pai querido, o nosso pão de cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos para a glória e louvor do teu nome santo. Amém. Pastor Ivan vai estar ministrando a palavra do Senhor, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele para os nossos corações. Que bom que você está aqui. Para aqueles que eu ainda não disse graça e paz, que a graça e a paz de Deus permaneçam em nossos corações. E que Ele flua e continue fluindo por intermédio de nós. Ontem nós estivemos na casa de uma irmã, que ela fez um culto, uma celebração, um culto de ação de graças, para o milagre que aconteceu na vida dela. E o versículo que ela escolheu é Salmo 118, 24. Aonde é: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos. Então, quando Deus nos dar um dia, ou quando Deus nos fizer viver mais um dia, esse é o dia. Não foi ontem, nem será amanhã. O ontem serve como lição ou como uma reflexão de vivermos hoje intensamente, porque ele fala que nós não sabemos se o amanhã existirá. Com isso, não devo deixar de planejar o amanhã, mas não deixe de esquecer de viver o presente, que é um presente de Deus, que é hoje. Então hoje, esse é o dia para que o Senhor continuar acrescentando hora em nossa existência, nós possamos nos alegrar e nos regozijar. E nós, como povo de Deus, como luz de Deus e como sal da terra, temos que ter essa percepção. E lá, quando a gente estava tendo comunhão com os irmãos, e aí a gente estava trocando ideias, né? E nós, como povo de Deus, temos que ter esse amadurecimento e essa integralidade de saber que nós temos que ser maduros, ou que estamos no processo de amadurecimento e que estamos buscando sermos íntegros, de verdadeiramente compreender e entender que nós decidimos nos converter ou deixar o Senhor nos converter, para que verdadeiramente nós andemos na contramão do mundo e não sejamos a contradição do mundo, mas possamos contraditar o mundo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta, a sermos maduros e íntegros, a sermos literalmente a luz do mundo e o sal da terra. Porque o Senhor fala que nós temos que brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles saibam que o nosso Pai está nos céus e que Ele entregou o seu único Filho por amor a nós. Então nós, como igreja do Senhor, como nós cantamos aqui, nós não andamos ou se movemos por aquilo que nós vemos, e nem por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. E o Senhor diz que nós somos o melhor dele, o melhor da criação. E é interessante que lá também nós ministramos, e temos ministrado aqui, que quão bom é e como é bom servir o Senhor e meditar, porque Ele não nos engana. Em nenhum momento Ele nos engana, e nós não estamos aqui para enganar. E como igreja do Senhor, nós temos que declarar isso aos nossos corações, que Jesus é o Senhor, mas que lá fora tem muito engano, e que tem muitos enganando. Foi até interessante que aí um irmão chegou de outro ministério, e aí ele perguntou para mim de novo: pastor, qual que é o fundamento lá? Estava eu, o pastor David. Aí ele perguntou: quem é que comanda lá? É o senhor ou é o pastor David? Eu falei: lá não tem comando humano,
Mas tem 2 que caminham junto, e 3, 4, 5, 6 que virão. Lá quem comanda é o Espírito Santo, mas o pastor David está à frente, ele me chamou. Vocês querem saber? Ah, mas qual é a doutrina? Aí eu só ia prolongando ele, né? O que você quer saber? Ah, você quer saber cientificamente, teologicamente, humanamente. Então lá não é nada daquele que fala neopentacolismo, ou os neopentecostais, neoliberalismo, pentecostal, doutrinal. Não, lá é Jesus de Nazaré. E ele mesmo diz, é interessante, ele mesmo, ei, eu vim na terra para te fazer livres de homem, principalmente de você primeiro, e te fazer prisioneiro do Filho do Homem, que não andou na tradição humana. Ele contradizeu tudo. Por quê? Porque não estava fundamentado nas Escrituras. Aí eu disse, sabe qual que é o problema da igreja hoje, irmão? Que eles querem usar Jesus, não querem ser usados por Jesus. E aí, às vezes aqui eu faço um trocadilho, eu e minha esposa, claro, eu tenho que falar dela e de mim, porque se eu falar dela, dependendo do que eu falo, eu estou falando de mim, ou vice-versa. E nós somos um certo lugar, e uma coisa que nós temos que nos desprender e prender é Jesus. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, mas para sermos agradáveis. Mas a partir do momento que não tiver amadurecimento, ou madurecimento, ou integralidade nisso aqui, eu tenho que falar, não posso te ouvir. Quando eu pego isso aqui para me projetar, ou para falar o que sou e quem sou, sem projetar o Senhor, eu vou ser envergonhado. E quando somos maduros e íntegros no Senhor, pelo Senhor, Ele não nos deixa ser envergonhado, nem quando, se eu não estiver ligado com o Espírito, ou eu estiver ligado e depois eu me desligar dele para falar o meu eu vou ser envergonhado. E aí foi até interessante, aonde eu estava, não tenho vergonha porque somos igreja, temos que falar. Quase que eu levantei, eu fiquei pensando, falei, Senhor, fala ou não fala, deixa ou não fala, fala ou não fala, deixa ou não fala. Mas vocês aqui, como nós somos igreja do Senhor, quando nós falarmos algo, por isso que a sua missão é estar em espírito, ligado com o Senhor. Aí o irmão falou de novo para mim, pastor, essa vez eu estava lá, a ministração, eu estava sentindo a presença do Senhor, o irmão chegou em mim e falou assim, irmão, o culto estava muito frio, você não acha? Aí ele perguntou para mim, o que o senhor diria? Eu olharia bem nos olhos do irmão e falava assim, é você que está frio, porque é você que tem a missão de vir quente, ou se incendiar, porque a semente do fogo está em você, que é o Espírito Santo. Aí ele ficou me olhando, ué, sabe que o senhor está certo? Eu falei, não estou certo não, é o Senhor que é certo. Então o fogo brota de dentro de nós. E aí, como eu estava tentando lá com a minha esposa, até que em certo momento, todo mundo olhava para mim, porque nós temos que estar em espírito para não sermos enganados. Já pensou se o senhor não tivesse em espírito, quando Pedro chega nele e fala, não, Senhor, o senhor não precisa ir para a cruz não, o senhor não precisa disso não, que isso, vai não. Ele olha nos olhos de Pedro, o que ele fala? Ô Pedro, para com isso, deixa disso, não, afasta-te de mim, Satanás, porque você só cogita as coisas que é da carne do homem, não de Deus. E eu estava lá nesse lugar, e é interessante, que eu não estava nem pensando nisso para ministrar, e o irmão também perguntou outra coisa, pastor, o que o senhor fala da teologia da prosperidade? Eu falei, tudo depende. Por isso que eu estava lá fora, um monte de perguntas ele fez.
e penso que o Senhor foi ministrando, usando também o pastor David. Eu falei, irmão, eu não penso nada. É o Senhor que pensa. Se Ele mandar, eu falo. Se Ele não mandar, eu não falo. Agora, se você me perguntar o que eu penso da prosperidade dos deuses dos céus e da terra, eu posso te falar. Agora, a prosperidade dos homens. E aí eu estava nesse lugar, até que a pregação foi boa. Por mais que tinha algumas, se falar teologicamente, hermeneuticamente, uns deslizes, mas o importante é que Deus ouve e retém o que é bom, né? Aí para dar, eu nunca vou fazer isso. Para dar sustentabilidade, pegou as escrituras e disse: eu entendo disso aqui. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiquei tanto tempo numa faculdade teológica, eu entendo isso daqui, eu conheço isso aqui. Pastor, por que o senhor está falando isso? É o prelúdio, o início da pregação, para você ficar atento. Aí, eu estou lá em espírito, né? Aí depois, de repente, aí desceu. Olha, agora o que eu vou falar para vocês, não é para levar vocês a fazerem que eu vou desafiá-los. Mas Salomão só foi rei, ou só fez o que fez, porque sacrificou 100 bois. Eu falei, vai ter que voltar para a escola teológica. Porque Salomão não sacrificou 100 bois. Quantos bois Salomão sacrificou? 1000. E é interessante, Deus já tinha escolhido Salomão. Não foi porque Salomão fez um sacrifício de 1000 bois que o Senhor apareceu a ele. É porque Deus já tinha um compromisso com o pai dele. E aí Deus se revela a Salomão. E aí o pastor fala assim: o milagre vem pelo sacrifício. Agora eu quero que alguém com R$1000. Aí olhei para a esposa, tinha 3 irmãozinhos lá, eles olharam para mim, falei, levantei. A esposa não queria no primeiro momento que eu levantasse, mas nós falamos, nós já vimos esse filme. Levantei e vazei. Você acha que Deus quer dinheiro nosso? Você acha que Deus quer algo seu para fazer milagre? Sendo que nós somos o próprio milagre? Você acha que as suas orações só vai ser atendidas se você me dá o seu carro aqui? Aí eu levantei e fui embora. Fui embora. Falei, Senhor, verdadeiramente preciso amadurecer. Verdadeiramente preciso ser cheio do Teu Espírito Santo para combater essas hipocrisias. E é interessante que a igreja hoje, ou aqueles que estão, a maioria líderes da igreja, quer levar a igreja a só pedir as coisas para Deus, não é? E é interessante que quando ele se revela para Salomão, ele fala ao contrário para Salomão: ó, porque você não me pediu bens, nem riqueza, nem a derrota dos teus inimigos, mas você me pediu sabedoria para instruir o meu povo. Não só vou te dar sabedoria, mas vou te dar o que todo mundo me pede e que você não pediu. Você não me pediu longevidade também. Então vou te tornar o homem mais sábio, também vou te fazer o homem mais rico de todo o tempo, e também vou te dar paz diante dos seus inimigos. E também a maioria das igrejas aí está pregando, claro, o nosso Deus já é o Todo-Poderoso, né? O nosso Deus já é o dono do ouro e da prata. Mas em Jesus de Nazaré, Ele quer que compreenda e entendamos que nós temos que ser luz. E ser maduro e íntegro, que é o que eu quero cravar em nossos corações, que penso ser cravado pelo Espírito Santo. Amadureçamos
e tenhamos uma integralidade, sejamos maduro e íntegro, para não sermos enganados por todo vento de doutrina que virão. Se você quiser ser rico, lembra, você já é rico. Se você quer ter bens materiais, faça do Senhor o seu melhor bem. Não seja enganado. Eu não fiquei para ver, porque eu me agitei no espírito e saí, senão eu já ia falar coisas que não devia, porque eu não sei se eu tinha autorização do Pai. Eu saí. Quando falou que tinha fundamento, que conhecia as Escrituras e que poderia pedir o que ele ia pedir, errou a quantidade dos bois. E errou em muitas coisas. E para a gente não errar, nós temos que ser maduro e íntegro. E nesse processo de amadurecimento, de integralidade, nós podemos correr o risco de errar. Não. Na maioria das vezes nós erramos. Não em atitudes, mas em pensamento. Porque ele só de pensar, você já pecou. Então, eu quero particularmente fazer um pedido, e eu tenho falado para o Senhor. Buscamos estar plenamente na presença do Senhor. Buscamos verdadeiramente esse amadurecimento, essa integralidade, deixando de ser aquilo que nós éramos quando não conhecíamos a Jesus. Nos abandonarmos a nós mesmos, nos despirmos de nós mesmos. Se eu e você não conseguimos só, procure um amigo, porque ele diz que nós não devíamos andar só, e devíamos prestar conta um do outro, prestar conta daquilo que quero deixar de ser, e daquilo que estou me tornando e quero ser. Prestar conta realmente da sua vida, da sua fragilidade, da sua intimidade, e daquilo que você está buscando com o Senhor, desse processo de amadurecimento, desse processo de integralidade. Então, ser maduro já está no ponto certo. Ser íntegro é ser completo, é estar totalmente completo. Completo de quê? De transparência, de verdade, de sinceridade. E quando nós buscamos isso, eu não tenho vergonha de dizer, errei mesmo. Como eu preciso do Espírito, e como eu preciso de você. Como eu preciso que você seja uma pedra edificadora, não uma pedra de tropeço. Como é que eu preciso que você seja uma boca santa, não uma santa boca que só me julga, mas que olha além dos erros naturais. Porque eu estou orando para que nós possamos dizer o que Paulo disse: não vivo mais em mim, mas o Senhor vive em mim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então abra lá em Tiago, capítulo 1. Compreender a introdução, o prelúdio. E aqui está. E é interessante. Eu busco no Senhor para saber, Senhor, se o Senhor falou que o teu espírito não ia falar de si, mas só daquilo que ouviu, então eu não quero mais falar de mim, porque eu não quero mais existir em mim, mas quero coexistir no Senhor. Então faça-me ter os teus pensamentos e ter as tuas palavras, porque eu quero, Senhor, contemplar a tua igreja, que o Senhor confiar em nossas mãos, literalmente sendo luz, sal, madura e íntegra.
ao ponto dos céus se moverem e o milagre acontecer. Você crê nisso? Você quer isso? Então vamos ver como ser maduro e íntegro. E o Senhor, penso, me levou nesse livro. E eu tenho até falado para o Senhor: Senhor, eu não quero mais pensar. Eu quero chegar lá e dizer assim para os meus irmãos: eis que aqui nesse altar não é mais o pastor David, não é mais o pastor Márcio, não é mais o pastor Ivan que pregam, mas que são boca do pregador da eternidade em eternidade. Aqui não é mais a vontade dos três, de todos aqueles que virão, mas é a vontade do Pai. Não é como nós queremos, é como o Senhor quer. E ele diz assim por intermédio de Tiago: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E eu fico tão indignado, e eu estou falando isso porque eu quero preparar as nossas vidas, nossos corações, na presença do Senhor. Também certa vez me perguntaram: pastor, o senhor crê em revelação? De Jesus de Nazaré eu creio, mas dos homens, que olha, Flávio, eu estou vendo um manto de ouro na sua vida. Flávio, eu estou vendo muitas amarguras no caminho, mas tem de bom ânimo. Já pensou se eu falar para vocês, irmãos, se vocês permanecerem aqui nesse ministério chamado Igreja Betel, vocês vão perder tudo. Vocês vão passar os final dos 4 meses aí sem nada no celeiro de vocês. Ó. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a você coisa alguma. O que é falte coisa alguma? Não significa que eu vou ter, significa que eu não vou me preocupar se eu não ter. Não significa que eu tenho que ter. Significa, ó, sem que falte a vocês coisa alguma. Venham aqui. Tenho uma missão para vocês. Pedro e João, Tiago e Natanael, Felipe, mais Mateus, Lucas mais Tiago. Vão ao meu povo, vão anunciar que o reino e a justiça está indo logo atrás de vocês, vão preparar o caminho. Tudo bem, Senhor, dou poder e autoridade, mas Senhor, posso levar roupa? Não. Posso levar alimento? Não. Posso levar dinheiro? Não. Mas Senhor,
E aí? Se aonde vocês forem, vocês saudem com a paz. Se eles te devolverem e te chamarem, você entra. Só como que eles te derem. Se eles não te derem, não coma. Senhor, peraí. Não pode levar nenhum dinheirinho. Olha só. Então significa que você pode ter e ele pode falar para você não usar. Foi o que aconteceu com ele. Ele veio tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. Ele podia andar de um cavalo árabe, etíope, uma manga larga, andando um jumentinho. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele não falou assim, ó, se algum de vocês está sem carro ou está sem grana, com isso eu não estou querendo dizer que você não deva ter, mas eu não vou dizer para você, você vir aqui, além do dízimo e da oferta. Agora, se Deus tocar no seu coração, como o pastor Márcio falou, muitos poderiam dizer, claro que eu daria o que Davi deu, já estava no fim da vida dele, ele já ia morrer mesmo, claro que eu poderia fazer o que Davi fez, já tinha usufruído de tudo, não. Davi não estava no fim da sua vida, mas a sua vida chegou no fim. Porque Deus falou para ele, não é você. E muitas das vezes, né? Nós ouvimos muitas, não, vai que você pode, que você consegue, que você é o cara. Não é a pregação de hoje em dia assim? Não, vai que você... Não, é só se Deus quiser. Porque Davi pensou isso. Davi pensou, vou construir o templo. Natã, o profeta, sem pensar, porque se apaixonou por Davi, sabia que Davi era o coração de Deus. Não, vai que você vai construir. Faz isso mesmo, você vai construir. Aí Davi, coração de Deus, Natã falando, você está maluco. Aí de repente Deus se revela para ele, quem falou para você que você vai construir? Quem te disse que você vai fazer? E ó que interessante, se a gente não buscar na presença de Deus, as suas mãos estão cheias de sangue. Você não vai construir nada não. Mas que bom que você pensou nisso. Mas quem vai construir é o seu filho. Então quando nós somos maduros e íntegros na presença do Senhor, a gente pergunta, Senhor, e aí? Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, se Deus realiza os sonhos e planos que eu tenho, ou que nós temos. Esse dia eu disse assim para o pastor David, geralmente a gente fala, Senhor, se o Senhor me der 10% de terrenos para a gente pastorear, eu falei, não pastor, a gente tem que mudar, Senhor, nós queremos todos aqueles, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, e nós também estamos amando o mundo de tal maneira, e estamos amadurecendo, sendo íntegros, que não queremos 10%, nós queremos a totalidade daqueles que ainda não estão no Senhor, porque aqueles que já têm um aprisco, nós queremos ter comunhão com eles e falar, continue lá, até que o Senhor nos faça uma só igreja, mas enquanto nós não somos uma só igreja no Senhor, possamos aprender um com o outro a ser maduro e íntegro, a declarar, irmão, com propriedade, o que você está falando não está fundamentado na verdade. Salvo engano, os dois maiores pregadores que a humanidade ainda teve, que ainda não tem,
depois de Paulo, se não me engano era John Wesley e Charles Spurgeon. Eles eram amicíssimos. Aí John Wesley pregou algo que o Spurgeon não gostou. E aí ele foi e falou: corrige lá, irmão, tá errado. Aí o John: não vou corrigir. Como Paulo e Barnabé. Então não podemos caminhar juntos. Só que, o que aconteceu entre eles? Só o Senhor sabe, os dois sabem. Mas John Wesley deixou, se não me engano, depois vocês vê se é verdade, me corrige se não for, deixou uma carta. Se ele morresse primeiro que Charles, ele queria que o amigo estivesse lá para fazer as últimas homenagens para ele. E o pedido dele foi atendido. Ele morreu primeiro que o Charles. E aí o Charles foi lá. Você vê que mistério? O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos maduros e íntegros, nós podemos, se não tiver acordo, como Deus diz, não caminharmos juntos, mas não vamos deixar de estar juntos. Porque ele disse para o outro amigo: mas eu continuarei intercedendo por você, eu continuarei clamando por você, que o seu ministério cresça e floresça. Isso é ser maduro e íntegro, é ser transparente, é ser verdadeiro. E tanto é que o próprio Paulo, e Deus deixa, é interessante isso que é gostoso de servir ao Senhor. E ele falou isso para Natanael: aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Então Deus quer que nós sejamos verdadeiros, não falamos um do outro, mas falamos um para o outro, o que não concordamos, ou que o Espírito está nos vendo, ou que nós estamos vendo. Ser maduro e íntegro não é sair disseminando aquilo que eu penso dos outros, não para ele, mas para os outros. Aí o amadurecimento e a integralidade não vem. E aí, é o irmão que não cresce? Não, eu que não amadureço, corro o risco de me apodrecer. E isso acontece quando eu não peço sabedoria para saber o que fazer e como fazer. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ser maduro e íntegro é entender e compreender que eu venho para ter comunhão, ouvir a palavra, estar inspirado e falar: Senhor, continue falando, traz revelação. Você sabia, quando eu estou aqui ministrando e você está em espírito ligado comigo e compreendendo e entendendo a palavra, para falar assim: Senhor, continue nos usando, continue trazendo revelação, faça com que nós subamos, seja em espírito ou verdade. Como eu estava dizendo, quando Paulo falou, eu pergunto para o Senhor até hoje, quando ele fala assim: eu não fui escolhido por homens, eu não recebi o evangelho de homens, eu recebi do próprio Deus por intermédio do Filho. E quando eu fui até os apóstolos, que foram escolhidos por Deus para falar para os judeus, para serem a coluna, Pedro, João e Tiago, eles nada me acrescentaram. Por que você acha que ele disse isso? Ou por que você pensa que ele falou isso? Eu falei: Senhor, por que o Senhor deixou Paulo falar isso? Sendo que nós temos que acrescentar um na vida do outro, o Senhor fala. Eu só subi até eles depois de 14 anos. E quando lá eu cheguei, só encontrei 3 deles. E eles não me acrescentaram nada.
Até hoje eu pergunto, Senhor, traduziram certo? Mas quando nós nos amadurecemos e somos íntegros, a gente pensa, o que Paulo quis dizer com isso? Aí a gente pode tirar uma conjectura, uma analogia, lá em Atos, quando está todo mundo junto e misturado, povo judeu com o povo gentílico. Aí está lá o Pedro. Aí de repente, quando vem os irmãos judeus, Pedro se afasta dos irmãos gentílicos. Aí Paulo vai lá nele e fala: ei, o que você está fazendo? Que hipocrisia é essa? Você estava aqui se alegrando, você estava aqui naquela atmosfera do Espírito, agora ele chega e você se afasta de nós. Ei, quando nós somos maduros e íntegros, lá fora, não tenho medo de falar do Senhor, e nem de dar a paz quando eu encontro um irmão. Tem irmão que você encontra e você fala: graça e paz, irmão. Ele olha. Eu falo: irmão, você não vai falar não? Ela está voltando para mim. Então comecemos a declarar isso no nosso amadurecimento, na nossa integralidade, de quando ver um e o outro, se alegrar, sair correndo, para a gente transformar esse mundo, para a gente transformar esse mundo. Verso 6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ser maduro é ter estabilidade e pedir para o Senhor. Aí só ir pedir a alguém, eu estou praticando isso na minha vida, porque é mais fácil pedir para alguém que a gente ama, né? Pensando que ela tem e ela vai dar para nós, não é? Eu só estou pedindo agora para o Senhor. Até teve um amigo, eu achei bela a atitude dele. Ele chegou, foi lá no escritório, e aí ele colocou o cartão dele em cima da minha mesa e falou assim: pastor, está aqui, ó, tem X de limite. O senhor pode ir lá e fazer uma compra. Ah, o senhor não vai me pagar não. Eu falei: não, irmão, que isso? Se tu quer usar, usa para tu. Agora, se você tivesse falado que aí tem 600 mil, é de débito, 6 milhões, eu ia falar: só me dá 10%. Ou, como Deus fala que a gente merece dupla honra, me dê 20%. Ou o que você quer. Não. Eu falei para Deus, eu fiz um compromisso. Senhor, fiz conta, não dei conta de pagar, não vou mais fazer conta. Aí eu falo: conta para mim as suas histórias, Senhor, de provisão, de fazer o impossível. Tem aí, graças a Deus, o Senhor, na medida do possível, estou quitando as contas. Mas o Senhor me deu processos que tem honorários presos, de liberá-los. Isso é ser maduro, é profetizar a profissão que Deus te deu. É se mover por aquilo que você não está vendo. O Senhor me deu um bem, se o Senhor quiser vendê-lo, quita tudo e sobra uns trocos, porque eu estou fazendo a transição. E quando eu fizer a transição, estou crendo, não quero dever nada para ninguém. Ser maduro e íntegro não é colocar Deus na parede por aquilo que nós fizemos, é reconhecer: eu errei. E ser firme, não ser instável. E eu e a esposa temos conversado muito nisso. Eu falo: amor, eu não mudo mais. Aí ela fala: você já está decidido? Eu falo: não, Deus já decidiu. Aí ele continua:
Olha só aqui, ó, que eu quero concluir, mas lá no final. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Olha só que interessante aqui. O humilde ou o pobre pode ficar rico e não se orgulhar, porque Deus que o enriqueceu. Ou o rico pode ficar humilde e pobre. Ser maduro e íntegro é falar: Senhor, eu como ser humano, já que eu sou o filho do rei, eu quero viver como um príncipe. Eu quero viver como um príncipe. Então quer dizer que a vida pode ser uma engrenagem ou uma roda gigante. Uma engrenagem, todo mundo é grande? Não. Mas nenhum vive sem o outro. Um é pequeno e grande, e o encaixe é perfeito. Uma hora está por cima, uma hora está por baixo, mas nem sempre vive embaixo. Mas quando eu sou maduro e íntegro, ó, sem que falte a vocês coisa alguma. No Senhor não falta nada. No Senhor não há ausência de nada. Quando eu sou maduro e íntegro, eu não me preocupo se eu vou ter ou não vou ter, porque eu já tenho. Eu me preocupo se Ele vai me entregar. E Ele continua mais. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Pode ver que no Brasil não acontecia muitas oscilações climáticas e catástrofe. Como explicar se aqueles irmãos lá de Santa Catarina, se eles congregam, se eles buscam o Senhor, igual eu vi uma reportagem de um que perdeu tudo. Vocês viram aquela reportagem? Não? Nesse mês, né? Passou lá um tufão. Teve gente que perdeu tudo. Se a igreja de lá, se eles estiverem congregando e forem maduros e íntegros, poderia falar: irmão, tá vindo um tufão aí, fique firme, porque nós vamos perder tudo. Ou, irmão, você está em Jesus, você está com Jesus, não se perde nada, você vai ganhar muito mais. Aí passa o vento, cai a casa. Você acha que ele vai continuar no processo de amadurecimento ou ele vai apodrecer? E o povo de lá também são cristãos. Um deles disse: Deus é maior, Ele pode me ajudar a reconstruir. Ele não disse Ele vai, não, Ele pode. Ser maduro é isso. Não dependo das circunstâncias, seja nelas que eu me coloquei, ou seja o Senhor que me deixou nelas.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá um saquetel de diamante, a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Que mistério é esse? E Deus diz que Ele criou o bem e o mal. Ele assumiu a culpa pelo deslize do diabo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Se eu conhecer a sedução de vocês, eu lembro até hoje, depois eu vou falar. Hoje eles já não estão mais em nosso meio. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Então eu quero que nós nos amadurecemos e nos tornamos íntegros, para que ninguém nos engane. E não deixemos que nenhum ou outro engane um ao outro. Mas sejamos luz um para o outro. Sejamos edificadores um do outro. Amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Não está na terra, vem do alto. E para vir alguma coisa do alto, você e eu precisamos orar e jejuar. Tenho outro amigo amado também, eu estou orando, porque o processo de amadurecimento não é no nosso tempo. Porque eu ministro no coração dele, ele ministra no meu coração, aí é quando eu compreendo, quando eu sou maduro e íntegro. Não é no tempo que nós queremos. Eu tenho falado para ele porque ele tem um dom, é perceptível e visível. Eu falo assim, para esse vaso ou esse canal desembocar, você precisa orar e jejuar. A hora que o Senhor levá-lo a ele despertar, porque por mim ele já está desperto há muito tempo. A hora que ele orar e jejuar, todas as revelações serão visíveis e perceptíveis, porque o Senhor é o dom, é o Deus da revelação, e deu o dom da revelação para os homens. Está lá em 1 Coríntios, lê lá, os dons do Espírito. E Deus diz que quando ele ascendeu aos altos, ele distribuiu dons aos homens, e são irrevogáveis. Então amadurecemos para que o dom flua. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então quem criou todas as coisas é o Senhor. E se nós estivermos maduros e íntegros, ou lutando para nos amadurecermos e sermos íntegros, nós teremos percepção de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, de acordo com a sua decisão. É Ele que decide. A mim compete orar, pedir, declarar, mas a Ele compete fazer, porque o querer e o realizar está nele, por Ele e para Ele, e o milagre acontece. Não, já está acontecendo, por isso estamos aqui. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos clamar. E o sinal do amadurecimento e da integralidade é ser transparente, verdadeiro, amar e edificar. Feche os seus olhos. Pai, aqui estamos nós, na tua
olaria, na tua estufa, e queremos que o Senhor continue ministrando em nós, que o Senhor continue nos levando a amadurecer e a nos tornarmos íntegros, semelhante a Jesus de Nazaré. Nós não queremos mais viver em nós, mas queremos que Ele viva em nós. E o que nós suplicamos é sabedoria, percepção, para ouvir a voz do Teu Espírito Santo e saber o que somos e quem somos, o que devemos ter e o que temos, para que nós possamos continuar Te glorificando, para que nós possamos continuar Te exaltando, que não nos falte nada, mas que venha superabundar sobre nós a presença do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos leve a discernir e entender quais são os dons que o Senhor confiou a nós e como é que o Teu Espírito quer potencializá-lo, para que verdadeiramente possamos sermos maduros e íntegros, para que a Tua glória continue florescendo, para que todo tipo de sedução e engano seja dissipado de nossas vidas, e nós possamos ser uma igreja cheia do Teu poder e da Tua autoridade, e da plenitude do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo, em nome de Jesus, amém. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, eu sofrer, participar da Tua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Glória a Deus. Vai ser pro sábado que vem o batismo? Sábado que vem? Então temos pelo menos uma pessoa, né? Quem sabe teremos até lá 2 ou 3, né? Amém? Então sábado que vem vamos marcar o ponto de encontro aqui. Quem quiser descer, vai ser lá no Piraputanga mesmo, né? Lá no Piraputanga. Será que a água vai estar gelada? Nosso irmão lá em cima deu risada. Glória a Deus. E também lembrando, é Santa Ceia já? Já é culto de Santa Ceia no próximo domingo. Mas antes do próximo domingo tem a quarta-feira, às 19h30, amém? Tem mais algum recado? Não? Então, estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com um beijo, com um abraço. Fala, que bom que você está aqui. Glória a Deus.